Amém. João, o apóstolo João, escreveu o Evangelho, não é? Que é extremamente profundo, mas no final do Evangelho ele diz: olha, se nós fôssemos contar tudo aquilo que ele é, não é? Na quinta-feira passada, por exemplo, nós meditamos em João 1,14, onde ele diz: o verbo virou gente e habitou entre nós, não é? Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele, toda essa carta mostra Cristo dessa maneira, e no final ele diz: olha, se nós fôssemos dizer tudo que ele é, tudo que ele fez, toda a glória manifestada, todos os livros do mundo não caberiam, mas essas coisas foram escritas para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus, para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Esse é o propósito daquilo que eu escrevi. Agora, lá na sua carta, na sua primeira carta, ele dá um outro propósito para ele ter escrito. Ele diz: eu escrevo para que vocês saibam que vocês são filhos de Deus. Entende? Lá no Evangelho ele diz: eu escrevi para que vocês saibam que ele é o Filho de Deus, que ele é a segunda pessoa da Trindade. Agora, eu estou escrevendo para que vocês tenham a certeza de que vocês são filhos de Deus, para que vocês estejam certos disso. Então todo o livro, toda a primeira carta de João, ele está mostrando, ele está traçando a linha que separa um verdadeiro filho de Deus de alguém que está lá na igreja, um cristão nominal. Ele começa a dizer então como é o filho de Deus e como não é. Para quê? Para que vocês saibam, para que vocês tenham certeza, e nessa certeza vocês tenham paz. Então ele começa a dizer tudo que é o Filho de Deus. Ele diz: olha, aquele que diz que ama a Deus, mas não vive na verdade, é mentiroso. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Todo aquele que é nascido de Deus tem uma semente incorruptível nele, um poder para viver a nova vida. Ele diz: o mundo inteiro jaz no maligno, mas aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então ele começa a descrever toda a verdade sobre os filhos de Deus. Para quê? Para que aquelas pessoas olhassem para a verdade do que é um filho de Deus e pudessem ter certeza: eu sou o filho de Deus, eu nasci de novo, eu tenho um novo coração, eu tenho uma nova vida, eu amo a Deus, eu venço o mundo. Eu escrevo para que vocês saibam, para que vocês tenham certeza, não só como eu escrevi lá no Evangelho, de que ele é o Filho de Deus, mas de que agora vocês são filhos de Deus. E quando ele termina o livro de João, o último versículo da primeira carta dele, de João, é um versículo curto, que nós podemos decorar facilmente, e é engraçado, porque ele poderia ter acabado de várias formas, mas ele termina em 1 João 5, 21, e ele diz: filhinhos. Agora ele já está falando com pessoas que têm certeza: eu sou o Filho de Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse é o fim da sua carta. Vocês que sabem que são filhos de Deus, guardai-vos dos ídolos. Isso nos mostra três coisas assim. Primeiro, ele está falando isso para filhos de Deus agora, que já foi estabelecido, que já viram, que já fizeram os testes, tantos testes que ele propõe na sua primeira carta. E agora para esses, para quem são os filhos de Deus, ele diz: guardai-vos dos ídolos. Há um perigo mesmo para os filhos de Deus, de que ídolos povoem seus corações. Então, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A segunda coisa é que isso é uma verdade para toda a igreja, não só para alguns, para todos. Filhinhos, todos vocês, filhos de Deus, guardai-vos dos ídolos. Em terceiro lugar, ele está dizendo que há uma multiplicidade de ídolos. Não é guardai-vos do ídolo, de um ídolo, mas filhinhos, guardai-vos dos ídolos, dessa multiplicidade. Como fazer isso? Eu creio que nós não levamos muito a sério isso, mas se nós somos filhos de Deus,
nós levaremos. O Evangelho, não é, muda completamente a vida de alguém, ou então o Evangelho nunca chegou lá. Naqueles dias de João, no primeiro século, alguns títulos que nós achamos comum aplicar, não eram assim tão facilmente aplicáveis como hoje. Senhor, Salvador do mundo, Filho de Deus, Governante divino, a boa notícia, ou seja, o Evangelho do seu nascimento, não é? A boa notícia do seu nascimento foi chamado Evangelho, boa nova. Sua fama se espalhou pelo mundo inteiro, conhecido por mensageiros especiais que pregavam a respeito dele. Os pregadores do seu Evangelho acreditavam que ele trouxe um reino de paz ao mundo inteiro. E os pregadores do Evangelho da Boa Notícia acreditavam que a sua autoridade cobria o céu e a terra. Se nós perguntássemos quem é esse homem, se você for numa igreja evangélica e perguntar quem é essa pessoa, governante divino, Senhor, o Evangelho é a proclamação de um reino de paz que ele institui, todos nós vamos falar Jesus Cristo, é Ele, e com razão, porque a Bíblia afirma que Jesus é o Senhor, o Salvador do mundo, que Jesus é o Filho de Deus. Mas se você estivesse vivendo no primeiro século, sob o Império Romano, sob o domínio do Império Romano, quando você proferisse esses títulos, Senhor, Salvador do mundo, Filho de Deus, implementando um reino de paz, domina sobre o mundo, o céu e a terra, as pessoas iam dizer: César, você está falando sobre César. Nós conhecemos, porque no primeiro século, todos esses títulos eram dados ao imperador romano: Senhor, governador do mundo, o Filho de Deus. Os imperadores romanos, que eram chamados de César, em homenagem a Júlio César, tinham todo um império em expansão diante deles, e é nesse mundo que os primeiros cristãos viveram. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 12, versículo 2, 1 e 2, que nós devemos oferecer nosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos devemos conformar com o mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Hoje as pessoas dizem: quanto mais parecido nós formos com a cultura, mais relevantes nós vamos ser para o nosso mundo. É trágico isso, mas sem precisar de incentivo, a igreja é a cara da cultura de hoje. O mundo há 12.000 anos atrás era tão hostil à verdade quanto é hoje, não é? O Império Romano estava em seu auge, e os Césares, a princípio, começaram a receber o título de deuses quando morriam, mas logo eles se apropriaram desse título enquanto estavam vivos, e esses títulos eram pregados em todos os cantos do Império Romano. E na época de Jesus, o culto, a adoração a César tinha começado a encher todo o Império Romano, e os primeiros cristãos viviam nessa atmosfera de opressão, e eles começaram a espalhar uma mensagem sobre o Messias. João disse: eu escrevi isso para que vocês saibam que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. E o anúncio do nascimento, da vida dele, é o Evangelho. Os apóstolos tomaram as ruas do Império Romano com uma mensagem de um novo Evangelho. Todos esses títulos e nomes eram usados em relação ao imperador romano. No entanto, a boa notícia, o Evangelho, não era sobre César. Eles compartilhavam sobre o senhorio do Messias judeu, que morreu sobre o Império Romano, que foi morto, um homem comum,
Eles não pregavam sobre a adesão à cultura reinante, a César no trono e o seu poder. Eles começaram a pregar que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus e não César. Que Jesus era o Senhor e não César. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E os cristãos começaram a usar os títulos honoríficos e todos os provérbios que eram reservados para Deus no Antigo Testamento e aplicaram a Jesus. Para que vocês saibam que Ele é o Filho de Deus. João começa dizendo que Ele é o Filho unigênito, ou seja, da mesma natureza. Ele é Deus. E eles começaram a dizer que não havia outro nome no céu e na terra pela qual os homens pudessem ser salvos. Que para um homem ser salvo ele tinha que declarar que Cristo era o Senhor. Toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra, ao nome dEle e ao nome de Jesus. E eles usavam todos os títulos dos Césares. Ao nome de Jesus todo joelho devia se dobrar. Então os discípulos deixaram claro que César não era o Salvador do mundo, que César não era filho de Deus, que a boa notícia do reino de paz que os Césares implementaram no mundo não era verdadeiro. E o Evangelho, essa mensagem se espalhou. Não é? Os cristãos, eles entendiam, apesar de todo sofrimento, eles entendiam de maneira nobre até a autoridade dos Césares romanos, contanto que nada dessa autoridade se sobrepujasse àquilo que Cristo é. Ironicamente, não é? Eles sofreram perseguição tremenda apesar disso, mas apesar disso eles acreditavam que o governo do César era um dom de Deus. Como Pedro disse, que não havia governantes que não tivessem sido colocados por Deus. Então os cristãos subverteram o poder de César, o poder da sua cultura, mas não através de passeatas, ou de uma revolução, ou da tomada de poder, mas por se recusar a dar a César a honra que era de Cristo, por se recusar a seguir a sua cultura, e subverter a cultura, porque eles entendiam que Jesus precisava ser colocado no seu lugar, e que todas as outras coisas deviam ser colocadas em seus lugares, aos pés de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. E sempre que César foi além daquilo que Deus concedeu a eles como governantes, sempre que eles procuraram dominar o mundo como Deus, com os títulos de Cristo, e então os cristãos não acharam suas vidas importantes, e eles se recusaram, e eles subverteram o governo, prometendo uma lealdade superior ao seu Senhor, ao Filho de Deus. E eles não dobraram seus joelhos diante de César, nem de nada, a não ser de Cristo. Por que os primeiros cristãos agiram dessa maneira? Parecia uma verdadeira loucura. Aqueles títulos, Senhor, Filho de Deus, Evangelho, eram títulos do imperador romano. Como eles podiam atribuir isso a um judeu pobre, carpinteiro, que foi assassinado pelo Império Romano? Como é que eles poderiam defender a submissão à autoridade romana como governo, enquanto subverteram toda a exploração daquela cultura que roubava a Deus da sua glória? A resposta é que eles compreenderam a verdade sobre os principados e potestades deste mundo. Quando João diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Eles entenderam que por trás de César, visível, existia coisas muito maiores do que isso. Os cristãos sabiam que o governo visível, humano, não era o inimigo final, apesar de ser uma expressão.
da inimizade contra Deus. Aquela cultura era inimiga de Deus porque o homem é inimigo de Deus. E César, o culto a César, apontava então para além do Estado, apontava para o maligno, no qual o mundo inteiro jazia em escravidão do pecado, da morte. Para essas pessoas, João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quais são os poderes hoje? Quais são os poderes dominantes hoje? O mesmo. No Ocidente, nós não vivemos governados por Césares, ou nem por ditadores aqui. Na moderna democracia, nós escolhemos nossos líderes, temos alguns direitos. Nós somos o próprio César, não é? Mas se a nossa sociedade não é dirigida por alguém que se autodenomina Deus, e não nos obriga a nos curvar e adorar César como Senhor, Filho de Deus, o alvo do Evangelho, ainda assim, toda a nossa sociedade e cultura continua na mão dos mesmos principados e potestades que dominavam a sociedade naqueles dias. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas nos filhos de Deus, ele não toca. O que estava por trás do culto a César, em Roma, no Império Romano, no primeiro século, continua dominando o mundo hoje. Não existe mais Césares. Hoje eu estava vendo, eles estão preocupados porque um dos símbolos daquele império, o Coliseu, está afundando, né? Eles estão tentando dar um jeito. É isso. O reino de César é aquele monte de ruínas, mas os poderes por trás daquela sociedade, no qual Paulo, Pedro, João viveram, são os mesmos poderes que dominam a nossa cultura e sociedade hoje, a mesma inimizade. Então não há nenhum César num trono em Brasília, ou em Washington, ou em Londres, mas nosso mundo permanece sobre a escravidão de Satanás. O mundo inteiro ainda jaz no maligno, e ele mantém as pessoas nas suas garras, da mesma maneira, usando as mesmas coisas, ídolos. Eu acho engraçado como algumas pessoas, eu estava até dizendo outro dia isso para algumas pessoas, não conseguem perceber. Muitas pessoas criticam algumas coisas, quando na verdade elas estão vivendo exatamente a mesma coisa, de uma maneira diferente daquilo que elas condenam. Elas não conseguem entender que o problema essencial do ser humano sempre será aquele que é expresso no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que João está dizendo para a igreja: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O problema no Novo e no Velho Testamento sempre foi a idolatria. Hoje, tudo que nós vemos é a expressão da mesma coisa, na igreja e fora da igreja. Muitas pessoas, e todas as pessoas, estão cultuando o próprio eu, o ego. Então, quando essas pessoas querem dinheiro e sucesso, nós temos a teologia da prosperidade, mas tem gente que odeia a teologia da prosperidade, passa o dia inteiro denunciando isso na internet, em todos os lugares. Mas, quando nós queremos comodidade e um discipulado descompromissado, nós pertencemos à igreja virtual. Nosso compromisso com Deus está no Facebook. Quando as pessoas dizem hoje, nós temos que contextualizar o Evangelho para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas amam as suas tribos, amam os seus gostos, amam o seu jeito de viver. Então, se o Evangelho se adaptar a tudo que elas gostam,
elas podem suportar o Evangelho. Todas essas pessoas estão cultuando a si mesmas. Os da teologia da prosperidade, cultuando a si mesma na comodidade de não ser parte de fato do corpo de Cristo, mas um evangelho que se adapta à comodidade de estar atrás de uma tela, sem relacionamentos verdadeiros, porque não quer enfrentar nada que tenha que exercer paciência, ou que não lhe custe nada. Ou então, o desejo de que o mundo inteiro nos aceite, fazendo o evangelho parecer legal para todas as tribos que existem no mundo, para cada gosto. Ou então achando que o evangelho é meramente uma maneira de tornar o homem mais próspero no mundo, não pela mágica da teologia da prosperidade, mas de nós nos empenharmos todos para sermos meros partidos políticos ou agitadores sociais. A idolatria continua sendo o problema no centro. Deus não está lá. Sucesso, dinheiro, lazer, sexo, poder. Há muitos Césares em nossos dias que exigem culto, que estão no lugar de Deus, que são senhores, que é o que faz nós levantarmos de manhã, que é o que faz nós termos empenho. Nós precisamos abraçar a natureza subversiva daquelas pessoas que confrontaram todos os ídolos da sociedade, todos os ídolos, à custa das suas próprias vidas, para dizer: Cristo tem este lugar. E mais nada. Era o que a igreja devia fazer, mas a igreja acha que os ídolos do mundo, os ídolos dos seus próprios corações, são coisas que Deus vai ter que se ajustar ou nos ajudar a ter e viver. Aquilo que não dá razão para a nossa existência. Os primeiros cristãos eram uma ameaça para César, mas nós não temos sido uma ameaça para a nossa cultura, nem para a nossa geração, nem para os deuses da nossa geração, porque nós também nos inclinamos a eles. Nós nos esquecemos do que João está dizendo. Ele traçou que era um filho de Deus, e no filho ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós pensamos, somos pessoas do século 21, somos diferentes, mas a mensagem centrada em Jesus de Nazaré visa destronar todas essas coisas, e foi o que eles pregaram. Os cristãos foram perseguidos e mortos, não porque lá dentro da casa deles eles faziam uma oração e cantavam um hino, é porque a pregação deles subverteu todos os ídolos daquela sociedade, e disse que Cristo era o Senhor. Eles estavam aplicando os títulos de César em honra a Cristo. Ele estava dizendo que o centro de toda a vida daquela sociedade era um erro, que por trás de tudo aquilo havia potestades que os escravizavam. Eles estavam subvertendo a autoridade de César, dizendo que Cristo era o Senhor, e ele devia ocupar o lugar, e nada mais poderia ocupar o lugar dele. E isso só pode ser proclamado por pessoas que, em suas próprias vidas, e por uma igreja que, em sua própria vida, deu atenção a essa verdade: se guardar dos ídolos, para confrontá-los. A verdadeira fé cristã é a que produz uma mudança total de vida, é o que o apóstolo Paulo falou. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Pedro, poucas semanas depois de negar a Cristo, com medo, ele pregou e disse: Deus fez aqueles quem vocês mataram, fez dele Senhor e Cristo. Na sua primeira mensagem, ele disse: Ele é o Senhor, a quem vocês mataram, o Império Romano, vocês judeus. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, nós vamos ver um homem que perseguia
o Evangelho e tornou-se um defensor ardoroso que sofria pelo Evangelho, confrontando aquela geração com essa mesma verdade. Considere o próprio irmão de Jesus, Tiago. Ele não acreditava que Jesus era Deus, nem que ele era filho de Deus. Ele achava que o seu irmão era maluco. Ele tentou levar o seu irmão para casa. Ele achava que o seu irmão estava envergonhando a família. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, esse Tiago diz: Ele é Deus, Ele é o Senhor. Mudança, o Evangelho muda completamente o coração dos homens e aquilo que está no centro das suas vidas. O cristianismo é algo vivo, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Eles acreditavam no poder de Cristo, de transformar as vidas. Eles não precisavam adaptar a verdade àquela sociedade, aos ídolos daquela sociedade, aos César. Eles acreditavam no Evangelho que transformava o homem dos ídolos para Deus, como o apóstolo Paulo diz, dos ídolos para Deus, dos ídolos para Cristo. O verdadeiro cristianismo é uma mudança de vida, mas é uma mudança de vida que contraria as afirmações da sociedade, seus ídolos, aquilo que os governa, e nos faz ter um estilo de vida, como dos primeiros cristãos, que é subversivo no sentido de que nós vemos os principados e as potestades por trás da vida que os homens levam, do senhorio que eles obedecem. Então nós não pensamos só em Jesus como nosso Salvador pessoal. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor de todos. Então nós devemos estar subvertendo os Césares de hoje com a nossa proclamação. E é isso que João está dizendo para nós: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sem isso, o homem nada mais é do que a expressão do mundo. E é isso que o Evangelho tem se tornado. Nós não estamos subvertendo os valores do mundo, os ídolos do mundo, sabe? Minando, empurrando todas as coisas que ocupam o lugar de Deus para o lugar que ela deve estar. Nós não estamos empurrando as boas dádivas de Deus só como dádivas de Deus na nossa proclamação. Não estamos confrontando os Césares e os ídolos da nossa geração. Pelo contrário, os cultos evangélicos são culto a esses ídolos, na maior parte das vezes, porque esses Césares procuram amordaçar a nossa lealdade a Cristo, e nós devemos estar combatendo para subverter os ídolos da nossa cultura, começando por subverter e combater os ídolos em nossos próprios corações. É por isso que João escreveu o Evangelho para dizer: Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor. Agora ele escreveu a carta dizendo: para que vocês saibam que vocês são filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Subvertam a vida da cultura à volta de vocês. Empurre eles para o lugar deles. Todos os ídolos tão comuns hoje, o ego, o culto à autoestima, o evangelho, tanto da prosperidade quanto o evangelho social, que transformou um homem no alvo do evangelho, no propósito pela qual a igreja está aqui, no cuidado com o nosso coração, em mensagens que têm que ser centradas nas nossas necessidades psicológicas, que vai roubando a verdade sobre o pecado, a verdade sobre o homem caído, porque nós não podemos não nos curvar a esse ídolo, ao César do sucesso. A cultura ocidental equivale o sucesso à fartura, à riqueza, à influência,
a poder, a prestígio. Como a igreja hoje, ou nós aqui, medimos o sucesso? Exatamente assim. Uma igreja bem-sucedida, o povo de Deus bem-sucedido é que está cheio de riqueza, que tem muita influência, que tem que negociar influência com o mundo. Maior poder, maior influência, maior talento. O mundo pode entender esse evangelho, porque esse evangelho voltado para um ídolo, como o evangelho naqueles dias era voltado para César. A igreja primitiva, no entanto, definiu o sucesso de forma diferente. O que era a igreja bem-sucedida, segundo o apóstolo Paulo, segundo Pedro, segundo João? Era uma igreja que confiava no poder do Espírito Santo, a ponto de jamais mudar o evangelho, para que aquela geração que estava matando eles, aceitasse o evangelho. Uma igreja de sucesso era uma igreja que estava disposta a sofrer por causa de Cristo. Sofra, Timóteo, comigo, como um bom soldado de Cristo. A igreja de sucesso é a igreja que espalhava o evangelho em face à perseguição imperial. Era a igreja que estava disposta a espalhar a verdade sobre o senhorio de Cristo, sobre todas as coisas, confrontando todos os ídolos daquela sociedade à custa das suas vidas. Era a igreja de sucesso para eles. Eles diziam: olha, importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Não importem se estão espoliando os bens de vocês, matando vocês, fiquem firmes. Vamos combater o bom combate, vamos terminar a carreira, vamos até o fim, vamos ser um sucesso para Deus. Mas o sucesso hoje não é nesses termos. E para nós nos curvarmos ao sucesso pela definição ocidental, nós temos que abrir mão da verdade. Nós temos que ajeitar o evangelho e a cultura, para que a gente seja um sucesso, e para que aqueles que adoram o sucesso queiram vir para nós, para conseguirem mais e mais desse Deus. O cristão deve ver a fidelidade a Cristo e a sua igreja como seu objetivo, não os meios para alcançar maior tamanho, maior sucesso. Nós não pregamos a verdade para sermos um sucesso, nós não pregamos a verdade para sermos grandes, nós sequer pregamos a verdade para aumentar o nosso tamanho. Nós pregamos a verdade em fidelidade àquele que é o Senhor. Esse é o nosso sucesso. Quer todo mundo acabe como Marte, como eles acabaram, quer não. O César do sucesso só cai em seu lugar aos pés de Cristo quando nós abraçamos a cruz. Por isso João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele estava falando com a igreja. O César do dinheiro. Naqueles dias Jesus já disse: você não pode servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon. Não é agora. O dinheiro sempre foi um Deus que motivou as pessoas, que deu a elas a ideia de que Ele daria realização, felicidade. Jesus personificou o dinheiro como um Deus há 2000 anos atrás. Nós devíamos subverter esse culto a esse ídolo. Mas a igreja é uma expressão desse culto. Nossas vidas individuais têm sido uma expressão desse culto. Nós não estamos ouvindo João dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O César do lazer. Eu não vou falar sobre nenhuma dessas coisas individualmente, eu acho que cada uma delas dá uma mensagem. Atividades recreativas são coisas boas. Nós podemos apreciar o fruto do nosso trabalho, admirar a arte bonita, a paisagem bonita, férias, praticar esporte. Mas o entretenimento e o lazer viram Deus na nossa cultura.
um pregador do século passado, que é agora, né, pouco, dizia: olha, os puritanos, eles descansavam para poder trabalhar, mas nós trabalhamos para poder descansar. Nós só trabalhamos para ter dinheiro para nos divertir. O que dá sentido e prazer à vida é o entretenimento, a ponto de os cultos serem entretenimento. Nós chamamos show de louvor. Se o culto não for muito divertido, as pessoas não gostam. Porque o lazer e o entretenimento é um Deus na nossa cultura. É onde se mais gasta dinheiro. A igreja primitiva foi subvertendo cada um daqueles deuses, ídolos. Nós não subvertemos ídolo nenhum. Eles encontram um lugar seguro na igreja e em nossos corações. Como se há muito tempo nós não ouvíssemos o eco da voz de João dizendo: guardai-vos dos ídolos. O César do sexo. Nossa sociedade ocidental, a sociedade toda, é uma cultura sexualizada. A pornografia gera bilhões de dólares a cada ano. A pornografia, que também é entretenimento, escraviza. Por trás de todos os ídolos, como naquela geração, estão as mesmas potestades, os mesmos dominadores. Na nossa cultura como naquela, inúmeras pessoas escravizadas pelo vício, do voyeurismo, pervertendo as expectativas normais de expressão sexual, fazendo do sexo a razão da vida. O sexo é usado para vender quase tudo: carro, livro, revista, hambúrguer, pasta de dente. Tudo tem que ser sensual. A propaganda da coisa mais desligada tem que ter sensualidade. Essa é a nossa cultura. Então, nos últimos 60, 70 anos, nós partimos de uma cultura, de uma certa moralidade definida sexual, para uma anarquia sexual. Em todos os cantos, nós temos uma cultura completamente sexualizada, famílias destruídas, crianças abandonadas, a defesa do aborto, tudo por causa desse Deus. Nós temos que nos divertir. Agora, se essa diversão gerou uma criança, nós podemos matá-la. O governo, a indústria, tudo gira em torno disso. Nós subvertemos isso. O mundo está vendo que para nós o sexo não é um Deus, que o sexo está submisso ao senhorio de Cristo em nossas vidas, que é o nosso prazer, que é a nossa vida. De forma nenhuma. Os casamentos têm acabado, a felicidade das pessoas está ligada a isso. Se é isso, algumas pessoas não tem nada. Nós não subvertemos esse ídolo, nós o consagramos em nossas vidas. Eu voltarei a falar sobre cada um deles no outro momento. O sexo do poder. Nós queremos ser reconhecidos, queremos o poder. Por que nós... Eu estava falando que a cultura do sexo trouxe todos esses males. Em vez de liberdade, trouxe todas essas escravidões. Sabe quantas crianças são abortadas por ano no mundo? 50 milhões de seres humanos. Mais do que a Segunda Guerra Mundial matou em 6 anos. Para a nossa comodidade. Nós achamos Hitler um monstro. Mas nossa sociedade, para se divertir, ou para não ter os problemas que nós teríamos, matamos 50 milhões
nenhuma. Você pode pegar qualquer estatística de violência no Rio de Janeiro, quantas pessoas são assassinadas, não chega nem perto. O lugar mais perigoso no mundo para se estar é o útero de uma mulher. Agora, não há protestos. Por que crentes que protestam contra qualquer coisa não protestam contra isso? Porque a mídia defende o aborto. E se você quiser que eles te fotografem, te aplaudam, você não pode ir de contra aquilo que eles... Sabe, se você falar que é contra a violência, contra isso e contra aquilo, você vai ganhar uma certa espaçozinho. Mas se você falar contra o aborto, você não vai ganhar espaço nenhum. Porque eles defendem isso. Se você falar contra toda essa perversão sexual, você não vai ter nada. Você vai ser excluído. Vai ser tratado como um fanático, como um louco. Como aqueles loucos que falaram que César não era o Senhor, e sim um carpinteiro de Nazaré. Mas a igreja quer ser grande. Ela quer poder. Poder é um dos deuses da nossa geração. Então, o nosso tempo está acabando. O que João está dizendo é o seguinte: procure no seu coração os ídolos. Procure. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Quem conhece Cristo, então, procura primeiro em seus corações a destruição desses ídolos, e depois com suas vidas subvertem os ídolos da sua cultura e sociedade, mostrando o senhorio de Cristo e tudo que Ele é. Então eu quero, nesses últimos minutos, mostrar algumas maneiras, não é? E nós podemos voltar e voltar e voltar em tudo que a Bíblia nos ensina a respeito disso, mas algumas maneiras práticas de nós vivermos o que João está nos ordenando. Você é filho de Deus? Então, guardai-vos dos ídolos. Depois os subvertam. O mundo jaz no maligno, vocês não. Eu escrevi para que vocês soubessem que Ele era o Filho de Deus. Agora eu escrevo para que vocês saibam que vocês são filhos de Deus. E se vocês são filhos de Deus, guardai-vos dos ídolos. A maioria de nós percebe que nós desfrutamos de outras coisas que não Deus. E que muitas das vezes essas coisas, mesmo as coisas que em si não são mais, como nós falamos, o prazer, o lazer, o sexo, o dinheiro em si. Mas Paulo diz assim em Colossenses 3,5: a cobiça é a idolatria, o desejo, a avareza. Cobiça significa desejar algo além de Deus. Significa desejar algo da maneira errada, no caminho errado. E a razão disso importa tanto verticalmente, em primeiro lugar, quanto horizontalmente. A idolatria vai destruir o nosso relacionamento com Deus, e a idolatria destrói o nosso relacionamento com Deus. É por isso que João disse: guardai-vos. E vai destruir nosso relacionamento com as pessoas. Pegue todos os problemas humanos, e a idolatria está no centro. Por que as pessoas, os casamentos acabam? Porque aquela pessoa quer ser feliz. A felicidade é a sua busca. Porque ela não está tendo mais prazer. Os relacionamentos acabam, o casamento, as famílias, as amizades. Com o vizinho, com o colega de classe. Tudo porque é algo que eu acho que é importante demais para mim, de alguma maneira é atingida por toda essa sorte de pessoas. É por isso que Tiago diz: de onde vêm as guerras entre vocês? Das vossas paixões. Então, nós devemos ter um esforço consciente de identificar as maneiras erradas de desejar qualquer coisa. E, depois de estarmos livres, subvertermos nossa cultura mostrando quem Cristo é e o seu valor. O que torna um prazer idólatra? Não é? Em primeiro lugar, alguns passos nos 15 minutos que nós temos. Qualquer prazer está se tornando idólatra
quando ele é proibido por Deus. É idolatria quando é proibido por Deus. Não importa as justificativas que um homem tenha. O adultério, não adianta dizer que é o amor, que é estar apaixonado. O adultério entre os casados, ou a fornicação entre os solteiros, roubar, mentir, fazer qualquer coisa para ganhar mais dinheiro, ou para poupar dinheiro. Qualquer coisa que Deus proibiu, que mesmo assim eu acho que devo ter, é um Deus para mim. É um ídolo. Está no lugar de Deus, está acima de Deus. Tudo que eu estou disposto a desobedecer a Deus para ter e experimentar, é um Deus, é um ídolo. Eu devia saber isso logo no início, se eu vivesse como João disse, guardai-vos dos ídolos. Essa é a primeira coisa. Tudo que é proibido por Deus, que mesmo assim, eu sinto que é prazeroso e eu tenho que ter, é um Deus. Que não só não devia haver na minha vida, mas como eu devia estar subvertendo na nossa sociedade. Esse prazer é um sinal de idolatria. Em segundo lugar, um prazer é idolatria quando ele é desproporcional ao valor daquilo que é desejado. Ou seja, é desejar grandemente coisas que não são grandes. É um grande desejo por coisas fúteis. E por aquilo não ser grande, mas despertar a mim um grande desejo, mostra como eu perverti os valores. Eu estou começando a fazer de coisas pequenas necessidades absolutas. Outro dia eu estava lendo a lista de pobres nos Estados Unidos, e cada vez eles incluem mais coisas na pobreza. Eu estava vendo lá que uma família que as crianças não tenham o PlayStation, uma família pobre, precisa de ajuda, porque as crianças têm que ter PlayStation. Esse é o cúmulo da futilidade. Mas por que nós achamos isso? Em terceiro lugar, qualquer prazer é idolatria, quando não é permeado com gratidão. Ou seja, quando o prazer não me faz pensar em Deus. Quando o prazer não me leva para Deus. Quando ele está me movendo para o lado oposto. Quando o meu gozo naquele prazer me faz esquecer de Deus. A gratidão a Deus nos protege da idolatria. Porque a gratidão em qualquer situação nos leva para Deus. Para Deus, não nos afasta de Deus. O sentimento grato de que nós não merecemos aquele prazer, de que aquilo é um dom de Deus, e de que aquilo é só isso, aquilo não é Deus, aquilo não dá sentido à minha vida, não é aquilo que me faz feliz, que aquilo simplesmente é um dom de Deus pelo qual eu sou grato, que aquilo é algo que me faz lembrar da grandeza de Deus, da sua bondade para comigo, é uma evidência de que meu coração foi protegido da idolatria. Quarto lugar, quando nós vemos qualquer dom de Deus como mais desejável do que Deus, isso aí envolve coisas, pessoas, relacionamentos. Qualquer relacionamento, qualquer coisa que não desperta em mim a sensação da grandeza de Deus, da maravilha de Deus, de que Ele é o doador, mas de que Ele é a dádiva suprema, é um ídolo. Em quinto lugar, qualquer prazer e qualquer coisa é um ídolo, quando nós começamos a sentir aquilo como um direito, uma exigência que não pode ser tirada de nós, sem estragar a nossa vida. Um prazer certo. Mas quando nós achamos que aquilo é um direito nosso,
que nenhuma pessoa, Deus e ninguém pode tocar naquilo. Quando aquilo sobe ao nível de exigências que provoca em mim raiva, isso é idolatria. Em sexto lugar, quando qualquer prazer nos afasta dos nossos deveres, aquele prazer é uma idolatria. Nossos deveres para com Deus, para com a igreja, para com a minha família. Quando nós nos encontramos perseguindo um prazer, sabendo que outras coisas deviam estar recebendo nossa atenção e não vão receber, porque aquele prazer precisa receber nossa atenção. Como isso é comum. Dinheiro, lazer, esportes. Em sétimo lugar, quando o prazer desperta em nós um sentimento de orgulho por poder experimentar aquilo que outras pessoas não estão experimentando. Isso se refere a coisas, a títulos, e eu vou dizer, se refere a um monte de privilégios espirituais, como o ministério, como a leitura bíblica e a oração. Se eu me sinto orgulhoso, mesmo por essas coisas, aquilo se tornou um fim em si mesmo. Ganhar o mundo. Quando nós estamos dispostos a mexer na verdade para alguém se converter, é óbvio que Deus não é o foco do que nós estamos fazendo. Porque nós estamos pervertendo aquilo que Ele ama. Para quê? Para agradá-lo. É óbvio que quando nós ajustamos o Evangelho ao mundo para que as pessoas se convertam, não é a Deus que nós adoramos. Nós cultuamos esses ídolos, que isso vai nos trazer. Em oitavo lugar, qualquer coisa que me torne indiferente e insensível, não é? Ao que me cerca, pessoas, a igreja de Cristo. Quando eu tenho algo e eu não posso deixar aquilo, e outras coisas terão que ser sacrificadas, é um ídolo. Qualquer prazer é um ídolo, em todas essas manifestações, quando eu não desejo que Cristo seja engrandecido através daquilo, do meu casamento, dos meus filhos, do sexo, do dinheiro, do prazer naquelas coisas, não flui do prazer de engrandecer Cristo, o doador, em todas as coisas que Ele me deu. Quando eu não estou desfrutando mais de Cristo do que de qualquer uma dessas coisas, como o doador, quando Ele não é o desejo final por trás dos desejos, esses desejos são um ídolo. Em décimo lugar, quando os nossos prazeres não estão levando a gente para a santidade, mas são um obstáculo para ela. Quando o prazer não está se tornando parte do meu trabalho, na minha capacidade de um deleite santo em Deus e na sua palavra. Então aquilo é um ídolo. Nós somos pecadores. E qualquer prazer que diminui nossa capacidade de nos alegrar em Deus, de nos alegrar em Cristo, é um ídolo. Qualquer prazer que não amplie
aquilo que Cristo é. Que ao pensar neles, desfrutar deles, ofusca isso. Nós devíamos atacar isso em nossos corações, segundo a Bíblia, e depois o mundo inteiro ver que todos os ídolos do mundo e da sociedade são subvertidos pela nossa vida. Foi o que aqueles homens no primeiro século fizeram. Em 11º lugar, o prazer está se tornando idólatra. Quando ele arruina a nossa confiança na bondade de Deus, ou seja, quando perder algum desses prazeres faz nós questionarmos se Deus é bom. Por que eu estou perdendo esse emprego? Por que aquela pessoa morreu? Por quê? Por quê? Qualquer coisa boa em si mesma que faz eu questionar a bondade de Deus, aquilo ser tirado de mim, era um Deus, era um ídolo. Nós podemos ter tristeza em nossas perdas sem ser idólatra, contanto que a nossa tristeza jamais ameace a mais plena visão da bondade de Deus para conosco, seres indignos daquilo que Ele tem dado a nós. Nós podemos chorar perdas nesses termos, porque isso sinaliza que aquilo que foi perdido não era um Deus para nós. Não rouba a nossa confiança em Deus, não questiona o seu caráter, não questiona a sua bondade, não questiona nada. Em 12º lugar, o prazer está se tornando idolatria quando a perda daquele prazer, coisas, pessoas, sentimentos, quando sua perda nos paralisa emocionalmente, a ponto de não sermos mais úteis para Deus. Aqueles homens podiam chorar suas perdas, seus filhos, seus amigos. João, que escreveu a carta, teve que chorar o assassinato de todos os seus companheiros apóstolos. Mas em nada isso impediu dele continuar sendo útil ao reino de Deus no mundo. Aquilo não paralisou ele emocionalmente, de tal maneira que ele precisava tão somente ser carregado. Quando nós sofremos a perda assim, sem que ela nos paralise emocionalmente para sermos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, essa tristeza não é evidência de que aquilo é um ídolo, sabe? Mas esse efeito horizontal, não é? De perdermos a confiança naquilo que Deus nos chamou para fazer, e não termos mais apoio emocional, porque alguma coisa foi tirada de nós, coisa ou pessoa, é uma evidência disso, sabe? Grande tristeza necessariamente não é sinal de idolatria. Jesus se entristeceu, mas quando o desejo ou a coisa nos é negada, e isso gera uma incapacidade emocional para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, o sinal de idolatria está piscando há muito tempo diante de nós. Então João chama todos nós, se somos filhos de Deus, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque vocês precisam viver uma vida que seja uma subversão dos ídolos da sociedade. Vocês não podem subverter os ídolos da sua cultura, se vocês também os adoram. E vocês não podem servir a Deus, isso destrói a comunhão com Deus. Ninguém pode servir a um ídolo e a Deus. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, não podem. Há um sermão intitulado A Idolatria da Alma, pregado pelo pastor puritano David Clarkson, que viveu de 1621 a 1686, que ele fez isso, ele nos dá vários passos. O que você dá mais valor, o que você coloca como padrão de vida, qual é o seu maior objetivo, com quem e com que você está mais comprometido na vida, o que ou quem você mais ama.
Em que ou quem você confia mais para te dar estabilidade de todas essas formas? O que é o que você mais teme? Você teme desagradar mais a quem? Quem? Em quem você espera e deposita a sua esperança de felicidade, realização? O que você mais deseja? O que ao você perder gera mais raiva e desespero? O que faz você ficar mais insatisfeito quando você não tem? Quem ou que capta o seu maior zelo? Para quem ou para que você é mais agradecido? Para que e para quem você, para que propósito você trabalha esses homens? David Clarkson, no século 17, eles entenderam a verdade. João Calvino diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Precisamos refletir sobre a superioridade de Deus como nossa grande recompensa, sobre tudo o que o mundo tem para oferecer. E se nós não fizermos isso, nós amamos mais o mundo do que a Deus, e não somos diferentes da sociedade, e nosso evangelho é falso. Então você pode pegar todas essas coisas, dinheiro, sexo, poder, popularidade, uma por uma, sabe? E você tem que descobrir que Cristo é muito maior do que todas essas coisas, e que a perda de nenhuma delas, elas não são a fonte motivadora, elas não são fonte de, ao perder, questionarmos a bondade de Deus, nem estragarmos emocionalmente para fazermos aquilo que Deus nos mandou. Cristo é melhor do que todas essas coisas. Essa é a mensagem. Ele é melhor que o sexo. Jesus nunca teve uma relação sexual, e ele era o ser humano mais pleno que existiu. Sexo é só uma sombra, uma imagem, uma expressão de algo muito maior, de um prazer muito maior, no qual o sexo, diante do qual parece um bocejo. É isso. Isso é subverter os ídolos, colocar Cristo como Senhor. E é isso que a igreja deve fazer. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós não podemos subverter os ídolos da nossa cultura e as potestades por trás dela, se nós somos escravos dos mesmos ídolos da nossa geração. Vamos ficar de pé, vamos orar.